Mob Psycho 100 é muito melhor do que o One Punch Man e eu posso te provar. E aí, meu Deus, como é que tu tá? Tudo certo? Então, por que essa comparação entre One Punch Man e Mob Psycho 100 e o que é Mob Psycho 100? Primeiro, deixa eu te explicar o que é tudo isso. Tanto One Punch Man e Mob são animes criados pelo mesmo autor, o autor misterioso que usa o pseudônimo de One. Esse cara, ele escreveu, ele desenhou na webcomic dele, que foi a primeira webcomic dele, que foi o One Punch Man, e viralizou. E aí ela foi reestruturada, reescrita e redesenhada pelo Murata, que fez aqueles desenhos absurdos e fez aquele mangá absurdo que hoje é o One Punch Man. Mas aquilo é tudo baseado na webcomic do One. Ele é o autor original. Porém, o One, ele não escreveu só o One Punch Man. Ele escreveu também o mangá que viria a seguir dele, que seria a verdadeira obra definitiva desse autor, que é Mob Psycho 100. E é por isso que eu tô aqui nesse vídeo, para te provar que o One Punch Man é muito bom, mas Mob Psycho 100 é tudo que o One Punch Man é, só que melhor. E é muito comum ver referências entre as duas obras, porque elas não brigam entre si. Elas são uma evolução. Mob é simplesmente uma evolução de One Punch Man. Não é à toa que tu vê que tudo que o One aprendeu em One Punch Man, ele colocou em prática em Mob. Por isso que eu digo que Mob é a obra definitiva dele. Tá, mas por que Mob é tão bom assim? Afinal, o One Punch Man não é uma obra ruim. Tirando o anime, esquece essa bosta aí da terceira temporada, tá cruel. Porque Mob é uma história muito mais densa do que o One Punch Man, mesmo sendo simples. Enquanto um é uma comédia muito bem feita, o outro também é isso, só que ela consegue criar personagens de uma forma espetacular e construir essa história em volta desses personagens. Não é à toa que os personagens de Mob são muito carismáticos. Qual personagem tem a mesma profundidade, por exemplo, de um Reigen e um One Punch Man? Não tem. O Saitama é muito carismático? Sim. O Genos é muito carismático? Sim. Só que eles são pires enquanto personagens. Eles são muito massa, véi. Só que quando a gente vai olhar o personagem, aí fudeu, não tem o que tirar dali. Eles são personagens de comédia. E aí que tá a magia de Mob. E dá pra ver muita coisa parecida de uma obra pra outra. Ambas são uma obra focada num protagonista absurdamente poderoso, de uma forma cômica. Então, tipo, ele não é só absurdamente poderoso e ele vai ter um sufoco pra enfrentar o inimigo. Não, ele vai vencer de forma ridícula o oponente. Ele é muito forte. E é essa a graça da obra. Só que enquanto o One Punch Man isso é usado simplesmente pra construir comédia e é muito bem feito lá, em Mob isso também é feito. Como eu disse, o One tirou isso de One Punch Man, só que também serve pro background do Kageyama, que é o Mob. Então, ele usou isso para construir e atrair o público à comédia. Enquanto isso, ele desenvolve um personagem que tem traumas. Esses traumas fizeram dele um personagem reprimido, que cria toda a temática do anime, que é essa chegada ao 100 do psicológico do Mob, tá sempre aumentando a contagem do 100. Então quando chegar ao 100, ele vai explodir em poder, ele vai explodir em sentimento que ele tá reprimindo. E sempre que ele chega a 100, muda. Então uma hora ele explode em raiva, outra hora ele explode em tristeza, outra hora ele explode, só que ele transfere todo o poder dele pro mestre. É muito diferente de uma forma para outra e é muito bem feito. Mas de longe, a coisa que mais brilha em Mob Psycho são esses personagens espetaculares que tu olha de primeira vista e tu diz que são personagens ridículos. O Reigen, que é o mestre do Mob, que é de longe o melhor personagem dessa obra, tu diz que ele é um charlatão e deu, que ele serve pra fazer essa comédia, que ele é o cara que tá se aproveitando do Mob e o Mob não se toca porque ele é muito bobão. Mas não, o Reigen, ele é o cara que tá tirando proveito do Mob, tá tirando proveito do Mob. Só que ele também tá ensinando o Mob a se virar na vida. Ele tá dando esse emprego de meio período pro Mob. Ele tá ensinando as manhas. Então, mesmo que ele esteja nessa situação, ele tá tirando alguma coisa de boa pro personagem. Entende? Ele não é aquele cara ruim. E nem o Mob. O Mob também, ele começa super bobão no início, mas ele vai ganhando nuances. Ele entra pra... É maravilhoso, porque ele quer entrar num clube. E aí ele vai entrar num clube o clube telepático. Só que aí chega outro clube lá, que é os caras marombeiro. E diz, mano, eu quero pegar mulher, eu vou entrar no clube dos marombeiros. E ele entra no clube dos marombeiros e é maravilhoso, porque esse cara... Isso não vira só uma piada no anime. Não, isso vira canônico. E aí ele fica no clube dos marombeiros. Esses personagens viram corriqueiros e viram carismáticos. Eles voltam e vêm pra história e toda hora tem
coisas com eles. Inclusive os caras do clube telepático, porque eles deixaram eles ficar com a sala pra eles ficarem vagabundeando lá. E a terceira temporada tem cenas maravilhosas com eles. O Mob, ele é um personagem que ele cresce muito. Na primeira, na segunda temporada, principalmente na terceira, ele tem um desenvolvimento absurdo. Ele tem que enfrentar esses sentimentos que ele reprime. Então é por isso que o fechamento da obra em si... Eu vou dar um aviso de spoilers aqui. É maravilhoso. Ela não quer escalonar que nem o One Punch Man fez. E, meu Deus, agora o inimigo é extremamente mais forte. Talvez o Saitama não vença. Não, o Mob ele é o mais forte, ponto. O problema é que o Mob ele não controla os poderes dele. Ele reprime os poderes dele. E aí acontece um acidente e os poderes dele tomam controle dele. E aí fudeu. Não tem alguém que seja capaz de controlar o Mob que esteja a 100% do poder. E é maravilhoso, porque aí ninguém quer machucar o Mob, porque todo mundo é amigo dele. E o Mob tá lutando internamente. Todo mundo tá em volta tentando parar ele. E o fechamento dessa cena é maravilhoso. Porque o Reigen, o cara que não tem poder nenhum, tava só enganando ele, assume isso pra ele. E é perfeito. É perfeito, é simplesmente perfeito. Como essa cena se encerra. Porque ele simplesmente queria se declarar para a garota que ele gostava. Como todo mundo gostava, porque era a garota mais linda da escola. Isso é a coisa mais banal do mundo. O cara destruiu a cidade inteira. E o mestre dele, que tá destruído porque ele foi atrás do Mob, ele tá ali falando com o fantasminha, que é o Covinhas, por causa das bochechinhas dele. Diz, vai lá, se confessa. E ele toma um fora. E é isso, eles simplesmente apoiam o Mob e é maravilhoso. Como esses personagens, eles são o plot da história. Não existe mais, não existe pra onde expandir. E não tem porquê. É uma história que mesmo que seja extremamente, meu Deus, ele é o mais poderoso do universo, ela é muito intimista. E é perfeito que seja assim. Eu tenho minhas teorias que o Oni não gostou pra onde foi o One Punch Man. Ou talvez ele fez o One Punch Man pra agradar um certo público. E ele fez o Mob Psycho pra ele. O que ele queria fazer. Ele fez o que ele queria fazer em Mob Psycho. Que não pode ser, cara. Como que uma obra ela pode ser tão fechadinha? A obra começa com o Mob querendo entender os sentimentos dele. E termina assim. Ele entrando em acordo com os sentimentos dele. Termina eles festejando o aniversário do Reigen. Simplesmente os personagens convivendo. E é isso. Tem um filler no meio da temporada e tu não acha que é filler. De tão bom que é. Que é o filler dos alienígenas. Mano, esse filler dos alienígenas é putaria, mano. E eles vão lá. Eles acham que vão invocar uns alienígenas com um feitiço. Com um ritual. Claro que dá errado. Só que os alienígenas aparecem. E eles vão pra nave dos alienígenas e ficam tirando mó onda com os alienígenas. E é muito nada a ver, cara. É muito esquisito. Cara, Mob é maravilhoso. Sério, se tu não assistiu Mob Psycho, assista. Se tu assistiu One Punch Man e tu não gostou pra onde foi, assista Mob. Não tem nada a ver. Tem alguma semelhança só no início. Não é um anime de lutinha. Tem lutinha? Tem lutinha. É muito bem feita? É magistralmente bem feita. Não tem uma... Tem aquela luta da segunda temporada que eles vão brincando com a perspectiva daquele personagem que teleporta, que é maravilhosa. Mas, tipo, a terceira temporada, eu assisti faz pouco tempo, não é um anime focado em luta. E eu acho isso maravilhoso. Eu adoro também a segunda temporada de Vinland Saga. É na mesma vibe. Mesmo que tenha luta, não é foco. Quando vai ter, é maravilhoso. Se não tiver... Aproveita esses personagens incríveis que essa obra conseguiu entregar. Eu só espero que não gere treta com o pessoal de One Punch Man. Porque eu gosto de One Punch Man, eu gosto do mangá. Só que o anime é uma bosta. Não dá pra comparar um anime com o outro. É outro nível. Outro nível. E o mangá, por incrível que pareça, o mangá do Mob não é tão feio, mesmo sendo feito pelo One. Claro que não dá pra comparar aí com o do Murata. Aí é sacanagem o nível de desenho. Mas é isso. Me diga sua opinião sobre Mob Psycho 100. Me diga sua opinião sobre o One Punch Man também. Quais comparações você faria com uma obra com a outra? Quais defeitos você vê em Mob Psycho? Deixa aí pra mim, eu quero saber. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa obra maravilhosa. E eu fico por aqui. Valeu, falou.